Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é o Márcio Pires, da cidade de Sumaré. Minha pergunta vai para o Oswaldo Pascoal. Oswaldo, você acha que o Cuca não perdeu a mão do grupo e nem ele sabe qual esquema de jogo melhor se adequa a essa equipe e ele não está conseguindo implantar sua filosofia? Um abraço, galera do Fox Sport Rádio. Meteu uma mala ali, Pascoal. Você viu a coleção de camisa do cara lá legal, atrás? Camisa, coleção bonita de camisa. Igual a do Benjamin. Benjamin tem uma coleção bonita tem uma também. Grande, tem uma minha bacana também. Tem dois apartamentos para guardar a coleção. Tem uma coleção bacana. Você tem 2 apartamentos? Um para guardar a camisa? Os dois no andar de baixo. Tem um armário só para camisa. Não dá para também um apartamento só para camisa. O negócio é o seguinte, são 18, você tem de carro. 18 jogos e 17 escalações diferentes, né? Isso é que o torcedor está perguntando, se o Cuca não tem mais aquela convicção do esquema de jogo. Eu não acho que ontem os jogadores do Palmeiras estavam, isso é uma informação, estavam completamente arrebentados com a derrota para o Corinthians. Ontem foi um negócio, não teve entrevista, não teve nada, os caras ficaram, completamente macambúzios, arrebentados, né? Derrotados na acepção da palavra. É isso que se viu. E alguns mais experientes do elenco do Palmeiras tentaram conversar com os mais novos, vamos um pouquinho mais para cima, vamos levar. São só 16 pontos. Vamos lá, né? Mas tem que levar. Não dá para ser campeão? Vamos brigar para ser segundo. Ué, não dá para ser campeão? Pessoal, vamos brigar para ser segundo. Tá tranquilo, é o seguinte, são só 16 pontos, nós estamos atrás da Copa do Brasil. Não dá para ser campeão, tem que ser segundo. O Palmeiras tem que estar na frente. O Palmeiras passa por 2 decisões ainda, pelo Cruzeiro e pelo Barcelona de Guayaquil. Então, os mais velhos tentaram ontem dar uma melhorada. O que eu acho, né, nesse sentido, do que disse o torcedor, é que não é que o Cuca não perdeu a mão do grupo, o Cuca não tem desavença com os jogadores não têm desavenças com o Cuca. O que os jogadores não têm é uma palavra aqui no futebol, ela funciona muito bem, é confiança. Se você muda toda hora o time, você não transfere confiança para os jogadores. Por isso é que ele falou, eu não encontrei o time ainda, eu não encontrei os laterais, eu não encontrei o formato do jogo, eu não encontrei... Por quê? Porque ele não conseguiu transferir essa palavra para os jogadores, que é confiança. Como é que você transfere confiança para o jogador? Chega um momento em que você tem que escalar um time e dizer o seguinte, gente, esse vai ser o meu time, a minha concepção passa por isso. Eu vou escolher esse. Aqui os 11, esses são os meus 11. Não é que os outros vão ficar bicudos, não tem essa coisa. Precisamos encontrar um formato e um time. Dá 5 jogos, 6 jogos para esse time funcionar, bota uma estratégia de jogo em cima disso. Isso é que falta para o time do Palmeiras. Essa palavra funciona bem no futebol e o Cuca ainda não conseguiu colocar em prática no time do Palmeiras. Mas não vai ser com o esquema tático Festa de São João que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa, né? O que é Festa de São João? Só mais balão. Uma tese, vamos ver. Só balão. É proibido hoje. O time dos balões é o time que mais cruza, o time que mais levanta a bola na área. Isso aí não serve para absolutamente nada. É o time que consagra a defesa adversária. Depende, o Grêmio foi campeão assim, para a bola do Jardel e fazer gol, lembra? Enquanto o Palmeiras... Cruzamento. Não, mas aquele cruzamento. Time, não, mas mas o que ele está falando é diferente. O que ele está falando é diferente. Você chegar na linha intermediária, já dá um pico na área. O Arce não rifava a bola, o Arce dava passe por elevação, que é diferente, que aí é o cruzamento. E o termo que você inventou, o Muricibol, naquela época? Não, não inventei termo nenhum de Muricibol. E o Cuca-Bol? Nem Muricibol, nem Cuca-Bol, não termo assim. Eu só coloco que o time do Palmeiras hoje joga uma festa de São João, é só balão. É o time de mais de 30, 40 cruzamentos por jogo, ou seja, cruzamentos não, pra mim é rifar a bola na área, zagueiro que vira atacante, o zagueiro que dá um bico pra frente pra ver se resolve alguma coisa, não vai ser no embalo, não vai ser nessa afobação que o Palmeiras vai jogar bola. O Palmeiras tem jogadores técnicos, o Cuca tem insistido muito em acelerar o time, mas esquecer da inteligência de você valorizar o meio de campo, de você ganhar a estrutura de jogo na saída de bola defensiva para a transformação de uma posse de bola ofensiva com qualidade, de um passe, para dar ao centroavante uma condição de jogo. O Palmeiras pouco faz isso. É o time que só corre com a bola. Isso. Que na velocidade acha que vai ganhar alguma coisa e não pensa absolutamente nada. Então, o senhor está dizendo que o Palmeiras não tem nenhuma estratégia de jogo, Não tem, zero estratégia. Não, estratégia tem, é o time que dá bico na área e acha que vai resolver alguma coisa, não é assim. O Palmeiras com o Marcelo Oliveira tinha uma técnica, era o bico para cima e o bico para o lado. É, exatamente. Não, era o time do Mar Vermelho, era o setor defensivo de um lado, né? Aí os egípcios de um lado, aí você coloca do outro ali os hebreus, e ali é aquele buracão no meio, então fica um do lado do outro. Assim, ó, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra Ganhou cá. a Copa do Brasil assim. Não é? Ganhou a Copa do Brasil assim. Vamos Agora, pelo que vocês e estão qual falando, legado que deixou depois? Não, pelo que vocês estão falando, sim, eu concluo que o trabalho do Cuca é muito ruim.
Mas não é pouco. Mas se você pegar os números do Cuca, não, mas para além dos números, o Pascoal diz que o cara escalou 17 times diferentes. É isso? 18 jogos. Em 18 jogos. E aí, ao fim e ao cabo, ele conclui o quê? Não sabe qual será o time. Não tem o time. E o senhor chama de festa do balão São Festa João. de São João. Só o balão. O trabalho é ruim. O trabalho é bem ruim, né? E o Cuca veio com status de que era o único cara capaz de fazer esse elenco milionário do Palmeiras atropelar todo mundo. Pela primeira vez ele foi vaiado. 18 jogos, 8 vitórias, 8 derrotas e 2 empates. É muito ruim. O Eduardo Batista tinha feito uma campanha muito melhor. Mas, o aproveitamento do Cuca é de 48%. Sormani, ridículo. Eu posso estar sendo precipitado na minha análise, mas o negócio é o seguinte: de 18 partidas que o Cuca esteve à frente do Palmeiras, ele mudou a escalação em 17. 17 vezes. Aí que tá, Pascoal. Isso é um recado para a diretoria. Colocar a Mina no ataque de centroavante, Roger Guedes na lateral, é recado para a diretoria. O Matos hoje veio na entrevista dizer que quem critica que o chamou de pardal não entende de futebol, com todo respeito. Não, mas o Facincani... Alexandre, isso pra mim beira desespero. O Facincani, a partir do momento que ele coloca lá um zagueiro para fazer a função de meia e hora de centroavante, ele demonstra que ele não está satisfeito com os jogadores que ele tem dentro do seu próprio elenco. Então, querendo ou não, o Cuca, Pascoal, ele tá dando meio que a letra que ele precisa de reforços. Desde aquela época lá que ele pediu um lateral e não veio, desde a época que ele pediu o centroavante e não veio. Gente, eu concordo, o Palmeiras não precisa de reforço. Mas, Pascoal, eu entendo também. O que o Palmeiras não precisa é de reforço. Tá lá e ninguém põe o cara pra jogar. Não precisa de reforços, vírgula, Pascoal, vírgula. Para algumas posições o Palmeiras não precisa. Para algumas precisa sim. Mano, se arrumar, o Palmeiras está a pé na lateral direita. Mano, se time arrumado joga, o time não tem nenhuma arrumação. Com a lesão do Jean, que só volta em setembro, o Palmeiras ele não tem laterais, Pascoal. Ele tem que improvisar Tietê na lateral. Trouxe 2 reservas. Ou ele coloca Fabiano ou Mike. Peraí, o Mike agrada a torcida do Palmeiras? Não. O Fabiano agrada a torcida do Palmeiras? Não. O Tietê jogando de lateral agrada a torcida do Palmeiras? Então tá a pé nesse setor. Nem de lateral e nem de volante agrada a torcida do Palmeiras. Tá a pé nesse setor, Pascoal. O Cuca, qual ele tá dando a letra pra diretoria. Jogando bem nessa temporada? Nenhum. O Tietê não foi bem nessa temporada em nenhum jogo do Palmeiras. E quantas vezes ele saiu do time do Palmeiras? Nenhuma, porque o Cuca adora ele. Como diz o meu amigo Sormani, sem mais perguntas, meritíssimo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tem cara que não sai do time, tem cara que não sai do time. O que é um erro, porque não tá jogando nada. Ele tá abraçado na convicção de 16 com outro elenco em 2017. Ele tem um outro elenco, ele tem outras características e atletas que deveriam jogar diferente dessa forma do Cuca pensar. A tal da marcação individual, do time que vai subir ali à frente, esquece. A base do elenco hoje é uma base de jogadores que pensam e foram doutrinados diferente para pensar futebol. Mas ele não perdeu os 2 melhores jogadores do time ano passado, ele perdeu o Moisés, que era o cérebro do time, e perdeu o Gabriel Jesus. Mas ele tem hoje... Perdido, vai. Mas ele tem hoje. Teve Felipe Melo, ele tem Bruno Henrique, ele tem Michel Bastos, ele tem o Zé que pode jogar pelo meio, ele tem Borja, ele tem o William. Peraí. Tem Guerra. O Palmeiras contratou e bem para 2017. Falar que o Palmeiras enfraqueceu o elenco, Cuca, né? O Palmeiras melhorou o elenco, trouxe um zagueiro melhor do que o Vitor Hugo. Qual desses atacantes que o Palmeiras tem ou trouxe é melhor que o Gabriel Jesus? Não, o Gabriel Jesus não, mas o Palmeiras trouxe bons jogadores, trouxe o melhor atacante das Américas até então, que era o Borja. Não dá pra dizer que o Palmeiras trouxe o melhor meia da Libertadores, que era o Guerra. O Guerra é melhor que o Moisés? Mas o Moisés são características diferentes, mas são bons, mas são equivalentes. E na campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado, Benjamin, o Gabriel Jesus ele ficou fora de 50% dos jogos. Exatamente. O Palmeiras não sentiu a ausência dele, não. O Palmeiras trouxe. Eu fiz uma pergunta para o Oswaldo Pascoal e não ouvi a resposta. O Guerra é melhor que o Moisés? Não. São jogadores de posições bem diferentes. Vamos fazer o seguinte. O Moisés faz a dele e a do Guerra. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora o Alexandre Matos, que deu uma entrevista hoje, uma coletiva longa aí. Nós separamos alguns trechos aí, vamos ouvir o que o Alexandre Matos fala sobre esse atual momento do Palmeiras. Fala aí, Alexandre Matos. De ontem não, de quarta, né? Depois do jogo até hoje, começaram a se fazer aquele processo que a gente conhece no Brasil, né? Perde um jogo, todo o amor, toda a convicção, todo o respeito pelo profissional, ele se acaba. É impressionante. Se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir entender o famoso 7-1 nunca no país. O Cuca, na minha opinião, e eu tenho certeza que de vários de vocês, é hoje, na atualidade, o melhor treinador do futebol brasileiro. Atual campeão brasileiro.
Um treinador que não mudou em nada o seu jeito de ser. Escutei muito de invenções. O Cuca não inventou, o Cuca é criativo. E essa criatividade que faz ele ser um dos melhores do futebol brasileiro. Chegar hoje e dizer que ele está inventando porque o Mina foi para centroavante, inventando porque o Roger Guedes foi para lateral, pensar e não refletir no que é o Cuca desde mais de 20 anos de carreira. O Cuca pegou o Jorge Henrique, que todos vocês conhecem, e colocou no Botafogo como um ala. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores com o Leonardo Silva de centroavante fazendo gols aos 43 do segundo tempo. O Cuca tem a nossa confiança, o Cuca tem o nosso respeito, tenho certeza também do torcedor. O Cuca, como é todos os seres humanos, erra também, óbvio, mas o índice de acerto dele é impressionante. Ô, Pascoal, tá aí, o Alexandre Matos falou agora há pouco lá na academia de futebol do Palmeiras. Fala do Botafogo, não era o Joilson? Ele defendeu o Cuca, ele banca o Cuca, ele falou que não tem a menor possibilidade do Cuca sair, falou que o Cuca é o melhor treinador do futebol brasileiro no momento, é o atual campeão brasileiro, explicou aí o Mina centroavante. Te convenceu de tudo, Pascoal? Tá convencido? Tô vendo que você tá com uma carinha melhor. Não me convence de nada. Não me convence nada. Eu só acho que ele fez o correto, né? Ele, como dirigente de futebol, ele tinha que se apresentar. Lógico. Ele tem que se apresentar. Primeiro, ele tem que mudar o foco. E proteger o treinador. Tirar o foco do treinador, tirar o foco do grupo de jogadores. Ele sabe que a torcida do Palmeiras, no próximo jogo contra o Vitória da Bahia, vai cobrar o time intensamente. O Cuca já foi vaiado. Pela primeira vez vaiado na Arena do Palmeiras. Então ele está tentando trazer para ele o foco, né? Porque ele também foi xingado na Arena do Palmeiras nessa última partida. Então ele está tentando trazer para ele o foco. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. É um dos papéis que o dirigente de futebol tem que fazer. É um dos papéis, né? O que o Palmeiras se ressente, na verdade, é dessa falta de confiança, né? Esse é um retrato muito claro. Os jogadores não têm confiança para jogar o que podem, o melhor do que eles podem, porque o treinador acaba mudando o time a cada jogo. Então, chega um momento que você precisa dar uma solidez para isso, criar uma perspectiva. Agora, se o Cuca fez em alguns momentos isso de tirar o zagueiro, o Leonardo Silva e botar de centroavante, isso era por conta do desespero, por conta da falta de estrutura, por conta... 1-0 pro Olímpia até os 40 do segundo tempo, vai todo mundo pra achar o gol. De um resultado desesperador naquele instante. E o Corinthians estava vencendo o Palmeiras e o Minas saiu para lá. Só que é o seguinte... Você perder para o Corinthians por 1-0 é uma derrota. Você tomar 4-5 do Corinthians é uma grande vergonha. Então o Palmeiras se arriscou a passar essa grande vergonha. Para que foi colocar o Zé Roberto de lateral, de zagueiro, e passar o Mina para frente? Quer dizer, são coisas desnecessárias no futebol. Desnecessárias. Mas o Cuca, depois do jogo, falou: quem mandou o Mina para frente fui eu. Eu acho que ele fez isso para proteger o jogador. Eu já falei pra vocês aqui, em campo... Os caras deram chacoalhada nele. Exatamente. Alguns jogadores chegaram, escuta. Então, eu acho que o Cuca não pediu isso. O Mina foi, por livre e espontânea vontade. Claro que no vestiário, ele deu essa entrevista, é a leitura que eu faço, isso não é informação, para proteger o jogador. Como fez hoje o Alexandre e o Pascoal comentou, veio a público proteger o treinador. E qual outro jogo que ele fez isso? Contra o São Paulo. O Mina fez exatamente a mesma coisa contra o São Paulo. Se debandou à frente, quando estava 1-0, desguarneceu ainda mais o time e perdeu por 2-0. Exatamente. Então, é a vergonha, por isso é que existem vergonhas. Aliás, a vergonha é graduada no futebol. 3 clássicos do Palmeiras no Brasileiro e 3 pauladas. São Paulo, Santos e Corinthians. O que falta para o time do Palmeiras, o Palmeiras, o PVC fala sempre isso, né? A diferença do Cuca desse ano para o Cuca do ano passado é o período de 2 semanas que o time passou em Atibaia. Esse período de 2 semanas é que o Cuca conheceu o elenco, botou o time para jogar no formato que ele queria. Como não tem isso, só em setembro vai ter uma semana. Então, mas olha, Pascoal, o elenco é praticamente o mesmo. Exatamente. Ele deu 2 jogadores que isso? Não, mas o treinador não confirma o time. O time é mais modificado de jogo para jogo. Ele perdeu, ele não tem convicção. Perdeu o Vitor Hugo, tá? Que era titular dele. Perdeu o Moisés, que tá machucado, mas tudo bem, vai voltar, mas tá machucado. E o Gabriel Jesus. Claro. E o resto, gente, pelo amor de Deus. Um monte de jogador. Exatamente. Aí ele tinha o Cleiton Xavier, ganhou Guerra, que é melhor.
Ele perdeu o Moisés, mas não escala o Michel Bastos, que é tão bom quanto. O Facincani. Aí ele tinha o Zé na lateral esquerda, que ele passa pro meio, insiste no Egídio, que já desde o ano passado não é um jogador com confiança. Poderia jogar o Michel pra lá e ter o Zé no meio. Enfim, ele tem possibilidade, Benja. Mas olha aqui, o Vitor Hugo, ano passado, jogou pra caramba. Tava impecável. Foi pela campanha do ano passado que ele foi comprado. O Moisés foi dito por todo mundo, era até como um dos grandes favoritos a ganhar o craque do campeonato. Ganhou o Dudu, que jogou uma barbaridade. Então o Moisés estava jogando muito. E o Gabriel Jesus, apesar de ter ficado fora um tempo pela contusão, pela Olimpíada, foi decisivo. Mas era um jogador importante. Então são só 3, mas são 3, um da zaga, um do meio do campo e um do ataque. Não, mas aí a questão é, não vieram, mas o problema é o seguinte, não vieram para os lugares desses 3? Sim, mas não vi. O Zé das Couve, o Zé das Espinafre e o Zé da Alface. O Borja, artilheiro da Libertadores. O Borja, por algum motivo que eu não sei qual pode estar no próprio Palmeiras. O motivo que você não sabe o que é, a formatação tática. Como é que o Borja joga, gente? Para pra pensar. O Borja é um centroavante de área. O jogador de definição de jogada. Você tinha já um no elenco, que era o Barrios. Você já tinha um no elenco. Se você tem um jogador desse, o técnico tem de ser lúcido bastante e ter repertório para mudar o Hoje eu vou jogar com o Barrios. Pra jogar com esse cara, precisa jogar o que de melhor esse cara tem. Porque senão o Cuca pega o Vasco com o Roberto Dinamite e fala assim, não, isso aí não me serve. É verdade. Não é? Sabe? Mas é verdade, o treinador ele precisa ter um leque de variações táticas e não ser refém de um único esquema. Esse Messi aí só joga de perna esquerda. Mas esse é o problema. Você não vai dar pra jogar no meu time. O Messi só joga entre o zagueiro e o volante. Nunca joga com 2 meias de armação à frente. Vocês querem ver uma coisa? Esse é o problema. Olha esse gol aí, olha esse gol aí, dá uma olhadinha. Olha o Mina onde que ele vai estar. O Romero tá de costa pro campo. O Tietchan não aperta ele. Por quê? O Tietchan não sabe marcar. Ele não é lateral. Olha o Mina onde é que tá, Mas o Tietchan não começou a carreira de lateral? Não. Sempre foi volante? Sempre. E se começou lateral, começou errado. Se começou, esqueceu. Esqueceu, Sim, gente, como é só voltar esse lance. O Romero domina a bola, de costa pro campo. Gira. Ele para, gira, olha e faz o passe. E o Tietchan não faz nada. Nem o Mina. E esse jogador é intocável no esquema do Cuca. Praz, Mina, Tietchan e Dudu. Como você escalaria o Palmeiras hoje? Do jeito que tá aí? Não. Como você escalaria o seu Palmeiras? Jogadores? Com esses todos que estão à disposição. Pra dar segurança, você escalaria 5 jogos seguidos na mesma escalação. O meu goleiro seria o Jailson. Jailson. O lateral direito, o Jean. Tá machucado, só volta em setembro. Então, mas ele tá lá. Não. Hoje. À disposição. Vai jogar com o Vitória da Bahia. Vai jogar domingo. Com o jogo do Palmeiras que é às 11 da manhã. Em Salvador. Não, é em São Paulo. Jailson. Essa é a sorte do Palmeiras. Mike, Mina, Dracena e o Egídio. Eu colocaria o Felipe Melo? O Felipe Melo e o Bruno Henrique. Eu acho um absurdo o Felipe Melo ser reserva do Thiago Santos. Mas o Felipe Melo não tá, tem que botar pra jogar, pra adquirir ritmo de jogo. Tá disponível, inicia com o que tem de melhor. Exatamente. Felipe Melo e o Bruno Henrique, Roger Guedes, Guerra e o Dudu e na frente o Borja. Qual que é o Palmeiras que você escalaria, Flavinho? Jailson, Fabiano, a zaga seria a mesma, Mina e Edu Dracena. E na lateral esquerda eu colocaria o Michel Bastos. Aí tem o Michel no meio de campo eu colocaria Bruno Henrique, o Felipe Melo e o Guerra. Na frente, Dudu, Borja. E eu não colocaria o Roger Guedes, não. O William do Bigode. O teu Palmeiras, Facincani? Hoje na condição Jailson, manteria o Tietchan, Luan, Mina e lateral esquerdo Michel Bastos, Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Roberto e Guerra, Dudu e William. 3 escalações diferentes. O teu, meu menino? Eu jogaria com o Jailson, colocaria o Mike, porque ele ataca melhor do que o Fabiano, e o Palmeiras precisava de um lateral que tenha um pouco mais de ofensividade. Minha zaga seria a Mina, Edu Dracena e o lateral esquerdo Michel Bastos, o meio campo Bruno Henrique, Felipe Melo e aquela linha de 3 à frente deles ali com Roger Guedes, com Guerra e com Dudu, e na frente colocaria o Borja. E o teu, o seu time é o Pascoal? meu. Só muda o lateral esquerdo, o Michel Bastos. 4 pessoas, 4 escalações diferentes. E o teu? O meu time é o idêntico dele. Se você vai jogar com um centroavante como o Borja, você tem que ter Eu vou trocar o meu lateral esquerdo também. Você tem que ter 2 carreiros, né? Se falar na Argentina, nós três temos a mesma escalação, que é o Jailson no gol, o Mike. Caramba, ninguém tá acreditando mais no Fernando Praz aí, vocês? Hoje? Não.
Com todo respeito. Aquele lance da meritocracia, cara. E o Praz, de novo, contra o Corinthians, falhou. O gol do Arana era defensável. A bola passou na mão dele. Não, nem sei se o Jailson... mas não era, não é uma falha gritante, vai passar é uma falha. Não falei frango. Eu não falei frango, não falei gritante. Pegando o pé. Falha. A bola passou, era defensável a bola. Mas todo chute é defensável se vocês pararem. Não. Lógico que é. Lógico que é. Claro que não, mano. Evidente que não. O Fernando Praz joga domingo contra o Vitória? Não tem escalação até agora. Você tem? Não teve nenhum. Não, zero. Não tem nem treino. Não teve treino? Nada até agora. Teve treino. Vai treinar hoje à tarde. Hoje à tarde eu treino. Entendeu? Hoje à tarde e amanhã de manhã, as duas movimentações do Palmeiras antes da concentração. Na partida, para quem não sabe, no jogo contra o Barcelona, com o problema que teve com o Guerra, lá em Guayaquil, nem treinar, os caras treinaram com o time que jogou. Porque com a modificação, o time foi completamente alterado para aquela partida. Desta vez, o time também vai ser alterado. Eu acredito que o Palmeiras terá modificações. E exatamente isso, se alguém tiver um pouquinho de cabeça, tiver um pouquinho de parar para pensar, deixar de entrar nessa loucura e tal, e imaginar o que está acontecendo com o time do Palmeiras, e eu acho que os jogadores vão conversar a esse respeito, o Palmeiras tem que ganhar essa partida contra o Vitória, não é para jogar, é para ganhar. Como é para ganhar contra o Cruzeiro, como é para ganhar contra o Barcelona de Guayaquil. Mas caiu do céu. Entendeu? Vai pegar o Vitória domingo, o time do Vitória. O time do Vitória. O time do Vitória. O Palmeiras do céu também. Mas o Palmeiras não está no limite. Mas eu não falei ontem. O Palmeiras não está no limite. Caiu do céu. Não caiu do céu. O que é melhor, pegar o Vitória hoje ou o Corinthians, Facincani? Lógico que caiu do céu. Não sei se caiu do céu, não. Ué, então Vitória atrasado em rebaixamento. O que era bom? Pegar o Grêmio domingo no Allianz Parque? Olha, 3 ou de 4? Pegar o... Olha, às vezes... Às vezes um jogo grande... 4-1. Às vezes um jogo grande te faz colocar no nível de concentração mais alto, né? E quando você pega um pequeno e numa situação complicada em casa, você naturalmente entra com a confiança um pouquinho maior e às vezes essa própria confiança te derruba. Facincani, você tem razão. Se entrar, se entrar enfrentar o Corinthians se entrar, o Real Madrid tá na maior crise, em vez de pegar o Alavés, vamos pegar o Barcelona. Do jeito que o Palmeiras está, qualquer adversário é complicado. E às vezes você necessita de um nível de concentração maior. Hoje tá mal. Suas teses são muito... Eu tô bem seguro das minhas. Pode estar tranquilo. Você como professor universitário, como é que avalia? Reprovava, mandava fazer de novo. O Vitória tem... Vamos fazer uma avaliação da Copa do Mundo. O Vitória tem 3 vitórias só no Campeonato Brasileiro. E como mandante e como visitante, o Vitória tem 2 vitórias. Então, ou seja, ele ganhou 2 fora e 1 em casa. O Vitória vai vir fechadinho, vai ser um jogo... É difícil. Chato. É jogo chato. Por isso é que tem que jogar com 2 laterais, com força pela beirada do campo. Não adianta você jogar só com cara em diagonal. Você vai ter o Bruno Henrique e o Felipe Melo ali. Por isso que eu falei que o Palmeiras tem que parar de jogar com 3 atacantes e voltar a valorizar a criação do meio de campo e essa bola lá. De novo, ficar jogando com 3 caras espetados, você só tá abrindo o time, só tá dando velocidade e esquecendo do miolo, que pra mim hoje é o grande problema do Palmeiras. Vamos ver quem tá...